Salve estudante, tudo certo? Vamos lá, vamos continuar nosso estudo, nossa relação necessária, indispensável. Estamos aqui no estúdio Toda Teoria para mais uma aula para vocês. Então, roda a vinheta! Galera, nessa aula nós vamos falar de um assunto extremamente importante e extremamente interligado com os conteúdos de geometria molecular e polaridade das moléculas, dos compostos. Pessoal, não tem como a gente falar de interação intermolecular se a gente não tiver um conteúdo prévio a respeito da polaridade dos compostos, das substâncias. Elas vão interagir de acordo com a sua polaridade ou a ausência dela, tá? Como nós podemos ver aqui no nosso quadro resumo. Pessoal, as forças intermoleculares são forças que existem entre moléculas. O que é o interclasses que você tinha lá na escola, ou você tem, não sei, né? Em que momento do seu estado de estágio de desenvolvimento você se encontra. Então, você tem um interclasses, você tem jogos disputados entre duas classes. Aqui, a interação intermolecular é aquela que acontece entre duas moléculas. Mas será que acontece só entre moléculas? Isso já foi cobrado em prova, nós vamos tratar com detalhes aqui, ó, nas interações íon-dipolo. Então, as moléculas não são as únicas espécies químicas relacionadas nas interações intermoleculares. Nós temos espécies como os íons. Eles podem interagir e eles vão modificar características das substâncias quando adicionados. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um quadro resumo que eu qualifiquei como tipos de interações. Nós temos as interações de Van der Waals e outras duas que estão fora desse contexto das interações de Van der Waals. Vamos lá. Van der Waals. Nós temos primeiro interações de London ou forças de London, como eram chamadas antigamente, numa nomenclatura mais antiga. Olha só, as interações de London acontecem com quais moléculas? Com moléculas apolares. Essas moléculas são qualificadas como moléculas que isoladamente não apresentam polos, né? São apolares. Porém, ao se chocarem, uma pode induzir o polo na outra. Ao colidirem numa interação entre moléculas, entre um grupo dessas moléculas apolares, uma molécula pode assoprar os elétrons da outra molécula para outra região, para o lado oposto. Ao se encostarem, né, ao se toparem numa interação, num choque, as nuvens eletrônicas elas passam a exercer uma repulsão, porque são de mesma carga. Ao repelirem essas cargas, elas induzem um polo momentâneo, que nós chamamos de dipolo momentâneo. Essa interação também é conhecida como dipolo momentâneo. Por quê? Essas moléculas são originalmente apolares. Elas só vão manifestar polo mediante esse contato. Ok? Então, exercer o contato vai formar um dipolo induzido e dipolo induzido. Professor, você tem problema, né? Porque você repetiu aqui a sentença. Veja, são duas moléculas no mínimo interagindo. Então eu vou repetir o nome da interação que está acontecendo entre elas. Eu vou induzir o polo em uma e o polo na outra molécula que é apolar, após o choque. Então teve a colisão, formou o dipolo induzido em uma, dipolo induzido na outra. Mas professor, não é só uma que vai ser induzida ao dipolo? Não. À medida que tem a colisão, os elétrons vão migrar para a região oposta, essa região pobre em elétrons, né, vai ficar positiva e essa daqui negativa, momentaneamente. Na outra molécula, essa parte positiva vai acabar atraindo os elétrons para essa região, vai ficar também negativa e positiva. Negativa com positiva, atração. A interação consiste nisso. É uma interação forte? Não, é uma interação bem fraca, ok? Nós podemos observar, né, as substâncias que manifestam essa forma de interação, substâncias que apresentam uma massa molecular pequena, que elas são gasosas à temperatura ambiente, até as condições, né, ambientais de temperatura e pressão. É o caso do oxigênio, do nitrogênio, do dióxido de carbono, por aí vai. Bom, nós temos as interações de Debye. Pessoal, aqui nós temos uma molécula polar. Quando eu falo só dipolo, estou tratando de uma molécula que já possui naturalmente uma polaridade. Então eu tenho uma molécula
polar interagindo com uma molécula apolar. Então, a polar vai induzir o polo na apolar e elas vão passar a interagir, porque a molécula polarizada tem uma região negativa que vai, né, formar na molécula apolar um dipolo momentâneo. Então, aqui eu tenho dipolo, a molécula já é polarizada, e a interação aqui com a molécula apolar vai induzir na apolar a formação, né, o surgimento de um dipolo. Então eu tenho dipolo induzido. Onde ocorre? Com moléculas polares em contato com as moléculas apolares. Por isso que eu coloquei moléculas polares mais moléculas apolares. Ok? Ainda em interações de Van der Waals. Terceira interação de Van der Waals e última, tá? São as interações de Kisson. Aqui nós temos dipolo-dipolo. Nós temos as duas moléculas sendo polarizadas. Elas compreendem um grupo que se configura aí num grupo grande de moléculas polares, né? Moléculas polares, que já são dipolos permanentes. Essa interação também é conhecida como dipolo permanente, dipolo permanente. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente, dipolo permanente. Alguns professores chamam carinhosamente de dip-dip. Bom, elas acontecem então em moléculas polares. Veja bem no nosso quadro resumo. E aí, saindo das interações de Van der Waals, nós temos as interações ou ligações de hidrogênio. Aqui nós temos uma condição específica. Ela acontece também com moléculas polares. Porém, essas moléculas polarizadas, elas vão apresentar um polo muito acentuado. Por quê? Porque existe o hidrogênio interagindo com flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso H-FON. Então, quando nós encontramos essa condição de existência na molécula, nós temos uma condição propícia para que uma molécula que apresente essa condição interaja com outra por interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Ok, beleza. Antigamente também foi chamada de força de hidrogênio, né? Numa nomenclatura mais antiga. Aqui nós temos as interações íon-dipolo. É onde eu tenho um íon em contato com um solvente polar. A condição mais famosa que a gente lida na cozinha, por exemplo, todos os dias, é quando nós adicionamos sal ali, quando você vai fazer o cozimento de algum alimento, né? Você vai colocar água e sal em contato. O sal é uma substância iônica e ela vai liberar íons nessa água. Essa água vai passar a interagir com esse sal por uma ligação conduzida com esses íons, né, produzidos pela dissociação do sal, por ligação do tipo íon-dipolo, por interação do tipo íon-dipolo, né? Configuraria aí a nossa quinta condição, nosso quinto tipo de interação intermolecular, nesse caso envolvendo um íon e uma molécula. Ok, beleza. Vamos para a aplicação. Olha só, nessa primeira condição de aplicação, nós temos aqui duas moléculas de hidrogênio. São moléculas apolares. Então, qual que é o tipo de interação que vai surgir aqui, ó? Entre essas duas moléculas, elas vão colidir, uma vai induzir o polo na outra, ambas não têm polo originalmente, não são dipolos. Então, se eu tenho a indução em ambas, eu tenho interações de London, ok? Interações de London. Então, aqui eu vou colocar interações de London. Tranquilo? Duas moléculas apolares interagem por ligações ou interações de London. Aqui nós temos uma molécula de dióxido de carbono em contato com a água. Muito comum. Qualquer manancial, piscina, represa, lago, lagoa, mares, oceanos, rios vão apresentar dióxido de carbono dissolvido. Inclusive, o dióxido de carbono em excesso na água gera problemas ambientais, como a morte de corais. E é o que a gente observa ano a ano ocorrendo na Grande Barreira de Corais australiana, mas não só lá, ok? Então, o dióxido de carbono dissolvido na água é um fenômeno natural, extremamente natural, e que vai gerar uma interação sendo dióxido de carbono apolar e a água polar, como nós já discutimos em outros momentos do nosso estudo. Então, se eu tenho polar com apolar, eu tenho uma
interação de Debye. Aqui nós temos o dipolo, que é a água, e um dipolo induzido, sendo induzido no dióxido de carbono, que garante a sua solubilidade na água. Por isso que nós conseguimos dissolver, por exemplo, oxigênio na água, garantindo a vida de micro-organismos, de peixes, de seres aeróbicos aquáticos. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos duas moléculas que são polares originalmente. Duas moléculas de ácido clorídrico. Veja, o cloro vai apresentar uma polaridade negativa. Então, o hidrogênio vai apresentar uma polaridade positiva. Eu aproximei o cloro desse hidrogênio porque aqui vai surgir a interação. Uma possível interação. Ok? Essa interação aqui é do tipo dipolo, dipolo. Para completar, aqui nós temos dipolo, dipolo induzido. Tranquilo? Só para completar aqui o nosso quadro. Beleza, dipolo, dipolo, duas moléculas polares se encontrando ali e gerando essa atração, essa interação que aparece sempre em achuradinho. Inclusive na sua prova. Fique esperto. Beleza, agora vamos pegar aqui duas moléculas polares, só que elas se encaixam aí no H-FON. Então elas vão apresentar ligações do tipo hidrogênio, ou interações de hidrogênio. Então aqui eu vou formar uma interação entre o hidrogênio de uma água, de uma molécula de água, olha o carinho, né? Com o oxigênio de outra molécula de água. Por quê? Essas moléculas apresentam uma carga virtual negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio. Então, quando aparecer isso daqui no seu livro didático, no seu material de consulta, ou até mesmo no nosso guia de estudos, não estranhe. Isso daqui representa uma carga parcial ou virtual, né? Porque isso aqui é um compartilhamento de elétrons. Só que como o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele mantém esses elétrons mais próximos da sua eletrosfera. Logo, ele apresenta um acúmulo de cargas negativas maior, mais próximo de si. Então ele vai gerar uma carga parcialmente negativa, diferente do cloreto de sódio, que é uma ligação iônica onde o sódio já doou o seu elétron para o cloro se configura num cloreto, Cl-, e o sódio em carga positiva, em cátion Na+. Beleza, então aqui ó, só para manter a configuração, virtualmente positiva, virtualmente negativa. Tranquilinho. Então aqui nós temos interações de hidrogênio. Tranquilaço. Olha esse caso, galera, já passou rasteira, o pessoal entrou em parafuso e não é por aí que a banda toca. Olha só. Aqui nós temos o H-FON e aqui nós temos o oxigênio ligado ao carbono. Isso vai configurar também numa interação ou numa ligação de hidrogênio, tá? Vai formar aqui, ó. Por quê? Porque o oxigênio vai ficar com uma carga parcialmente negativa e o carbono com uma carga parcialmente positiva. Esses R's são grupos radicais, tá? Isso aqui seria uma molécula de uma cetona. Lá na química orgânica, vocês vão estudar passo a passo cada uma das funções orgânicas conhecidas. Veja, a água sempre positivo com negativo, tá, pessoal? Não troca isso. E aqui, negativo. Cargas virtualmente positivas e negativas, positivo com negativo, gerando atração, interação entre essa molécula e essa daqui de cetona. Tranquilo? Por isso que as cetonas são as de pequena massa molecular, né, de pequenos grupos carbônicos, de pequena cadeia apolar, elas apresentam alta solubilidade em água. Um caso é a acetona, usada para limpar ali, para remover, usada como removente de esmaltes de unha, né? Elas são comercializadas na forma hidratada, ou seja, com água ali atuando como um solvente. Bom,
E por último, nós temos as interações, como exemplos, né, o último dos exemplos, não é o final da aula ainda, nós temos as interações do tipo íon-dipolo, a mais clássica de todas. Já vi na FUVEST, já vi no Enem e não vou me cansar de ver, tá? Porque interações intermoleculares é um assunto chave, tem que dominar, tá bom? E com essa aula vocês vão dominar. Olha só, eu dissolvi um sal de cozinha aqui no caso, que foi o exemplo que eu citei na nossa aula, em água. Como é que essas partículas vão se comportar? Uma vez que sofre a dissociação, você quebra a força de atração entre o cátion sódio e o íon cloreto, ânion cloreto, essas moléculas de água vão passar a abraçar essas partículas, esses íons. Então elas vão formar uma água aqui de hidratação iônica, água de solvatação. Então essa água vai dar a volta em cada um deles. Mas a organização das moléculas de água é que são elas, é que é o pulo do gato. Olha só, em torno do sódio, a região negativa da água, do íon sódio, né, do cátion, a região negativa da água é que vai se aproximar e vai abraçar o sódio por todas as direções, certo? Como se fosse uma bolha em volta dele. E depois essa bolha vai circular por toda a solução. Um copo com água e sal vai ter essas partículas todas envoltas em água e em constante movimentação, configurando uma solução. E aqui, no cloreto, nós vamos ter a parte positiva da água, os hidrogênios, voltados para o ânion cloreto. Olha só. Todos eles voltadinhos para essa carga pontual, o cloreto. Ok? Essa organização é extremamente importante. Sabendo da polaridade da água, da posição das cargas na água, nós podemos, vamos dizer assim, antecipar, fazer uma previsão de como elas vão se organizar em torno de cada carga gerada, de cada íon presente. No caso, o solvente que eu usei para o nosso exemplo é a água, o solvente universal, né? E as cargas positivas e negativas advém do sal cloreto de sódio. Beleza? Só para pontuar, manter configuração. Colocar todas essas cargas aqui para não ter confusão. Beleza? Cargas positivas voltadas, próximas da carga negativa, sempre os opostos aí em interação. E aqui por fora nós temos as cargas positivas, porque internamente nós temos a carga positiva em contato com o oxigênio, que é a região negativa da água. Vamos lá, ó, sem preguiça, hein? Não quero saber de gente cochilando, vamos acordar. Se eu não durmo, ninguém dorme. Tranquilo? Então aqui é a interação íon-dipolo. Mas olha, não é água, não deveria ser ligação de hidrogênio? Quando nós temos as duas moléculas em condições de fazer ligação de hidrogênio. A água isolada ela é apenas um dipolo, ok? Bom, beleza. Todos os exemplos descritos têm um importante aqui, e não é à toa. Pessoal, o número de relações que você pode fazer, conhecendo as interações intermoleculares, é um prato cheio para questões, não só no Enem, nos vestibulares, nos concursos, para onde quer que você corra, você tem que estabelecer relações entre os conteúdos. Como é que nós relacionamos as interações intermoleculares, a massa molecular e essa característica específica da matéria, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição? E aí? Vamos pensar assim, quando que uma substância funde ou quando que uma substância muda de fase aqui para a fase de vapor ou para a fase gasosa, numa ebulição? Quando nós rompemos com as forças intermoleculares, correto? Parcialmente ou totalmente. Ótimo. Então, nós temos o seguinte, quanto mais forte for a interação intermolecular, mais difícil de fundir, mais difícil de ebulir.
Então, quanto maior a interação intermolecular, deixa eu caprichar nessa flechinha aqui, quanto maior a interação intermolecular, maior temperatura de fusão, maior é a temperatura de ebulição. Mudando a cor. Vamos para preta. Quanto maior a massa molecular, o que acontece se eu pegar uma molécula que faça ligação de hidrogênio com a outra? Vamos pensar, por exemplo, de polo. Duas moléculas que fazem de polo. Uma bem levinha e outras duas moléculas que fazem também de polo, só que mais maçudas, de maior massa. Não vou falar mais pesadas, tá? De maior massa. Qual que vai apresentar uma temperatura de fusão e de ebulição maior? Aquela que tem maior massa. Por quê? Pensa no seguinte, aonde você gasta mais energia para repelir, por exemplo, para empurrar de perto de você? Um ônibus ou um skate? Skate você dá um totozinho com o pé e ele voa longe. O ônibus você agarra com as duas mãos e com sorte ele vai deslocar aí alguns milímetros se você tiver batido aquele almoço caprichado ou aquele café da manhã reforçado. Aqui, pessoal, é o seguinte, quanto maior a massa, mais difícil você agitar essas moléculas e separar umas das outras no processo de fusão, tanto no processo de fusão quanto no processo de ebulição. Então, o que eu posso fazer como associação, né, como relação? Quanto maior a massa molecular, maior vai ser a temperatura de fusão e maior vai ser a temperatura de ebulição. Sempre maior, assim, associação direta? Olha o detalhe, olha de novo o pulo do gato. Se tem interações intermoleculares, para isso, o exercício, a condição que você está analisando, tem que te fornecer dados para você poder comparar, porque essas duas grandezas, elas se interrelacionam de maneira a gerar interferência na assimilação de cada uma delas. Eu posso pegar, por exemplo, uma força intermolecular intensa, mas eu posso pegar uma molécula gigantesca que faça uma força intermolecular mais fraca. Qual que vai apresentar a temperatura de fusão e ebulição maior? Qual das duas situações? Para isso, você precisa de dados, você precisa de características, de cálculo dessas forças, enfim, de uma tabela, de um gráfico que relacione as coisas. O exercício não vai te deixar na mão. Caso contrário, ele precisa ser cancelado, ele precisa ser anulado, porque você não tem dados suficientes para fazer uma abstração e chegar numa resposta. Ok? Então, se eu tiver, por exemplo, moléculas de massas não tão grandes, só que de forças intermoleculares diferentes, a que vai apresentar maior temperatura de fusão e de ebulição é aquela que tiver a força intermolecular mais forte. Mas olha, qual que é a força intermolecular mais forte aqui numa escala? Olha só, eu já dispus aqui numa ordem de grandeza. Anos e anos, pessoal, apanhando com isso aqui, tá bom? Para tentar explicar para as pessoas. Olha só, as interações de London, elas acontecem entre moléculas apolares. É uma interação fraquinha. As interações de Debye, entre dipolos e um dipolo induzido, uma molécula apolar, já é um pouco mais intensa. As interações de Kisson, mais intensas. Então, elas estabelecem uma interação entre duas moléculas polares. As ligações de hidrogênio são duas moléculas polares com um plus, que é a ligação do hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. A interação do hidrogênio com esses três, com um desses três, vai gerar um dipolo mais intenso do que uma molécula simplesmente qualificada como um dipolo comum. Então a ligação ou interação de hidrogênio é mais intensa ainda do que as demais. E as interações íon-dipolo, mais ainda. Pensa no seguinte, qual mistura que entra em ebulição numa temperatura maior? A água pura, onde eu tenho interações ou ligações de hidrogênio, ou a água com sal? Lá nas propriedades coligativas, nós entendemos que a adição de um soluto, né, solúvel, né, a um solvente, vai provocar uma alteração na temperatura de fusão e de ebulição. Tá? A temperatura de ebulição vai se alterar. A água salgada entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura.
Sempre, por menor que seja a quantidade de sal que você colocar nessa água, por menor que seja a quantidade de íons que você adicionar nessa água. Por quê? A interação íon-dipolo, ela vai se somar às ligações, às interações de hidrogênio que eu já tenho nessa água, pensando, né, num solvente, água. Então, se eu tenho uma força sendo gerada que liga, que dá coesão para essas moléculas de água mais intensa do que aquelas já tinham, fica mais difícil ainda colocar essa água em ebulição. Ok? Então vai alterar a fusão, vai alterar a ebulição. Então, pessoal, aqui já está na sequência. Interações de London são da ordem crescente, ó. X, Debye, Kisson, hidrogênio, interações íon-dipolo. Ok? Ah, mas quanto que ela é mais forte, quanto que ela é mais fraca? Independe. O interessante é você analisar, você aí, estudioso da causa, é analisar o seguinte, isso aqui é uma ordem crescente de intensidade. Então vamos anotar isso? Olha só, a flechinha sempre vai apontar para o maior. Então eu tenho uma flechinha aqui, deixa eu pegar um outro canetão, para esse sentido, certo? Para a ordem crescente, do mais fraco para o mais forte. Ok? Pessoal, então eu me despeço de mais esse hall de estudos valiosíssimo. Aguardo vocês aí na continuidade do nosso estudo e vamos de toda a teoria, porque toda a teoria é você na Federal. Um abraço do professor Zóio, o Olho. Até!